A doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus, se tornou uma pandemia. A situação foi assim declarada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, nesta quarta-feira, por meio do diretor-geral da entidade, Tedros Ghebreyesus. Avaliamos que o Covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia. Pandemia não é uma palavra para ser usada de maneira leve ou descuidada. É uma palavra que, se mal utilizada, pode causar medo irracional ou aceitação injustificada de que a luta acabou, levando a sofrimento e morte desnecessárias. O diretor fez questão de mencionar que a situação de pandemia Quase 70 mil pessoas que foram infectadas foram tratadas, se recuperaram e estão bem. Veja os detalhes agora na reportagem. Mais de 90% das infecções foram notificadas em apenas 4 países. China e Coreia do Sul, que já apresentam quedas significativas, além de Irã e Itália. 2 dias depois de adotar restrições de circulação, o governo italiano anunciou novas medidas para conter o surto no país mais afetado da Europa, como o fechamento do comércio e a garantia de 1 metro de distância entre clientes dentro de restaurantes. Ao declarar a pandemia, a Organização Mundial da Saúde ressaltou que, em 2 semanas, o número de países afetados pelo novo coronavírus triplicou. A OMS tem acompanhado a situação de perto e anunciou que está preocupada com a severidade dos casos e também com o que chamou de níveis alarmantes de falta de ação. O diretor-geral da OMS explicou que a pandemia não significa desistência de lutar e que é preciso mais do que nunca focar na prevenção. Ele ressaltou que essa pandemia pode ser controlada e pediu medidas mais agressivas por parte dos países. O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. O exemplo mais recente foi o vírus influenza H1N1, que causou a pandemia da gripe suína em 2009. Tem também a AIDS, que atingiu o pico entre 2005 e 2012. Uma das pandemias mais graves já enfrentadas ocorreu entre 1918 e 1920, quando cerca de 50 milhões de pessoas morreram na gripe espanhola. O número de vítimas foi maior do que os da Primeira Guerra Mundial. No noroeste da Síria, a região que enfrenta 9 anos de guerra civil, o que resultou em quase 1 milhão de refugiados, não há registros de Covid-19 até o momento. Mas médicos alertaram que os Uma merda, hein? Do nada vem essa merda. Cara, 2020, meu cu. A bosta toda estourando da Ásia e os babaca do mundo inteiro com o cu na mão olhando. Sabe uma cara de pin-up num velho calendário na parede do capitalismo? Ah! E vem me dizer que não sabe de nada. Meu ovo! E tu? Como é que tu tá? Te fudeu, né? Que baita merda.
eu vou encher a cara. Vamos? Ô, brother, desculpa a mensagem anterior, mas até eu ia apagar, mas como eu sei que tu não gosta de quem apaga a mensagem, então... enfim. Cara, que merda toda é essa? Oi. Oi. Eu tô passando pra saber se tu tá bem. Coronavírus, meu. Que loucura. Na verdade, eu não sei se tem como a gente tá bem com essa coisa de quarentena. Eu tô há uma semana sem sair de casa e... enfim, tem tanta coisa que passa na nossa cabeça em um período deste, mas... a pior coisa do mundo é quando a gente se relaciona com alguém que não abre espaço na vida pra gente, sabe? O Arthur era assim, um saco. Ele dizia que não tinha mais tempo de escrever uma obra melhor do que as que ele lia. Então ele vivia frustrado, atrás de uma inspiração qualquer, que não dava as caras. E eu ali, indo ao cinema sozinha, enquanto ele precisava desse tempo de escritor, sabe? Uma coisa meio romântica. Que acha que escritor não sabe se relacionar, sei lá, não gosta de sair, só quer ficar em casa escrevendo a grande obra que nunca começa. Eu dizer pra ele, tá, então tá, vai, escreve. Nem uma linha. Enquanto isso, eu ia produzindo a beça. Eu comecei a dirigir teatro, assim, uns poucos. Eu não quero ser equipe dias. É diferente. Vai indo, fazendo. Deixa as coisas acontecerem com mais naturalidade, sabe? Acho que essa coisa é muito ambiciosa, é de homem, sabe? De querer ser fodão, de traçar um caminho pra isso. A Arthur é meio assim. É ser o Godard no orçamento de um Scorsese. Ele acha que é o Godard. Oi? Ele até é muito inteligente, mas tem 45 anos. Emocionalmente ele é um menino. Só que é careca e barrigudo. E cá entre nós, né? Ele nem trepa também assim. Agora tá lá namorando outra menina como se essa fonte de juventude fosse ser a sua fonte de inspiração pro tal livro que ele nunca coloca no papel. Escuta essa ideia de fotografia. A noite sem lua, escura e fechada, é iluminada por um Corvette mostarda, estacionado ali no final da rua. Desligado e repleto de vagalumes no interior. Tá, eu só não sei onde conseguir vagalumes. Uma ideia de angústia é tentar esconder a tristeza do próprio feto. Será que um dia isso vai acabar?
Te liguei esses dias e tu não atendeu. Sim, eram 3 da manhã. Ainda bem que tu não atendeu. Eu tinha bebido algumas doses de conhaque. Tipo, assim, fica mais elegante dizer que bebi meia garrafa. Porque a gente bebe e fica revisitando o passado. Eu queria era beber e remoer o futuro. Vai passar. Tu sabe que vai passar. Talvez não amanhã, mas dentro de uma semana, um mês ou 2. Quem é que sabe? O verão tá aí. Vai ter sol quase todos os dias. E sempre resta uma coisa chamada impulso vital. Pois esse impulso, às vezes cruel, porque permite que nenhuma dor insista por muito tempo. Vai te empurrar, quem sabe, para o sol, para o mar, para uma nova estrada qualquer, e de repente, no meio de uma frase ou de um movimento, te surpreende pensando algo assim como: estou contente outra vez. Só espero que a gente ainda se veja de novo. E muito já se escreveu sobre o inevitável fim. Eu sempre penso em alguém andando pela praia ou sentando no pier no final da tarde, vendo barcos que desaparecem no horizonte. Que imagem! No começo eu me recusava a acreditar nisso, mas depois de um tempo eu comecei a compreender. Eu comecei a absorver isso. E isso começou a me dar a falta de sono. E isso também começou a atrapalhar todos os relatórios que eu tinha que preencher, sei lá, numa atitude inútil de fidelidade com esse meu tsunami de emoções. Tu sabe que isso tem um cheiro forte que exala justamente de alguém que preferiu anular sua existência e admitir para mim mesmo ou para si essa atitude passiva dos que se entregam. E tu sabe que eu me entreguei. Na verdade, todos nós somos meio óbvios no sofrimento. E que eu não acredito em nenhuma originalidade das pessoas que são abandonadas. E eu fui abandonado. Essas pessoas, assim como eu, elas apenas se abandonam no fim do jogo e rezam para evitar as prorrogações. Mas aí que tá, prorrogar é adiar o inevitável. Eu fico pensando que o fim é apenas um conjunto de notas de rodapé que até poderiam transformar um texto, um testemunho interessante se eles justamente não atravancassem o texto. Quem sabe a nota de rodapé não seja uma prorrogação do próprio texto. Mas na pior das hipóteses, a nota de rodapé, eu penso ela como uma oração triste de alguém que desistiu de acreditar. Mas de acreditar no quê? No abandono? Eu acredito na utopia. Que utopia?